Foi, né? Calma aí. Meu Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Ninguém chegou. Mas vai ficar gravado. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos iniciar a nossa aula. Daqui a pouquinho, esperar só mais algumas pessoas entrarem. Dayana, me fala aí, por favor, se tá bom ou se tá travando, tá? Quero agradecer já aqui a presença. Coloca o nome, vocês que forem entrando, já vão colocando o nome aqui, tá bom? Eu já visualizei que nossa irmã Solange, nosso irmão Anselmo, nossa irmã Dayana já está ao vivo. Quem for entrando vai colocando o nome aí para eu identificar e poder dar a minha calorosa saudação, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos então continuar a nossa aula sobre sabedoria. E hoje, no que se refere à sabedoria, vamos falar sobre um povo unido e não uniforme. Um povo unido e não uniforme, tá bom? Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Então, você que for entrando, vai colocando o seu nome aí, tá bom? Você que fizer parte dessa aula também, para eu poder dar minha saudação, tá bom? Então, vamos falar sobre um povo unido e não uniforme. Tudo certo aí, Dai? Beleza, vamos abrir a nossa Bíblia então em João, capítulo 17. Vamos ler João, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 24. Eu relembro a você também, para você compartilhar o máximo que você puder, com quantas pessoas você puder compartilhar, vai compartilhando aí no seu grupo, no Facebook, enfim, tá bom? Para que essa aula venha alcançar bastantes pessoas. João capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 24. Vamos ler juntamente comigo e depois nós vamos orar, tá bom? João capítulo 17, versículo do 11 ao 24. João capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 24. Diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Último versículo, versículo 24, para nós terminarmos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Paz do Senhor, meu irmão Emerson. Paz do Senhor, minha irmã Laís. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Paz do Senhor, meu irmão Jarindo. Que Deus abençoe. Feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento em sua presença. Muito obrigado por termos a oportunidade agora de aprendermos um pouquinho sobre unidade, aprendermos um pouquinho sobre união. Que o Senhor possa ser o centro de tudo nessa aula. O Senhor possa me usar aqui agora nesse momento. O Senhor possa falar conosco. O Senhor possa nos ensinar. Em o nome de Jesus. Amém. Vocês me escutam bem? Só acenem para mim se vocês estão me escutando bem, tá bom? E vamos dar início à nossa aula. Igreja unida, ou seja, povo unido e não uniforme. E aí eu faço uma pergunta para vocês nesse momento, tá bom? E a resposta eu quero sim, não, e independente do que você responder sim ou não, eu quero que você diga por quê, tá bom? E a pergunta é, estarmos unidos é vivermos igualmente? Estarmos unidos é vivermos igualmente e pensarmos da mesma forma? Beleza? Obrigado, Leis. Obrigado, Dai. A pergunta então é a seguinte: estarmos unidos é vivermos igualmente e pensarmos da mesma forma? Jussara, que Deus abençoe. Muito bom sua presença aqui, tá bom? Deus abençoe. A pergunta então: estarmos unidos e vivermos igualmente é pensarmos da mesma forma? Podem ir respondendo enquanto eu vou dar continuidade na aula, tá bom? A resposta é sim ou não, e eu quero que você diga o porquê. Se você vai transmitir a sua tese do sim ou não, eu quero que você defenda ela por que sim e por que não, tá bom? Estarmos unidos é vivermos igualmente e pensarmos da mesma forma? Sim ou não? Falar sobre unidade é falar também sobre as diferenças e como isso pode contribuir para a dinâmica de sermos uma igreja ou de sermos um povo conforme a vontade do Senhor. Ou seja, vou repetir isso para você. Falar sobre unidade é falar também sobre diferenças. Tá acabando que eu já estou dando até a resposta do que eu perguntei, né? Mas vamos tornar isso mais prático falando lá de Atos 2:42. O que fala em Atos 2:42? Deixa eu ler rapidamente para vocês aqui o que diz somente no versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Vou ler rapidamente para vocês aqui. Diz o seguinte, em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Li o 43 também, mas eu quero me ater ao 42, tá bom? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, o que está acontecendo aqui em Atos 2:42? Para quem não sabe, nós estamos na lição 22, tá bom? Eu não estou lendo exatamente a lição porque eu fiz um resumo e estou tentando falar de uma forma bem dinâmica. Atos 2:42, então. O que está falando nesse versículo com base na união? Está falando que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam juntos na comunhão e eles perseveravam juntos no partir do pão. Todos os que criam estavam juntos, união. E aí eu pergunto a você, por que houve união nesse momento aqui? Por que houve união nesse momento aqui de Atos 2:42, que é a conhecida história da igreja primitiva, aquela que foi a base de tudo, do dia de Pentecostes, do grande avivamento? Por que houve união no meio do povo? Sabe por que houve união? Porque o avivamento precedeu. Porque o avivamento precedeu aquele momento. Por ter acontecido o avivamento, aconteceu a união. Então preste atenção numa coisa. Quando nós nos entregamos a Jesus, nos entregamos de fato ao amor de Jesus, então, consequentemente, nos entregamos à união. O avivamento nas nossas vidas, e aí eu quero falar sobre um avivamento individual, que é o momento em que nós buscamos ao Senhor, lemos a sua palavra, oramos, um avivamento individual. Esse avivamento, ele nos influencia para a comunhão. Marlon, é muito difícil, tem hora, aturar tal irmão, aturar tal irmã, aturar tal pessoa da família, mas a base, tá tudo certo? A base de uma união, a base desse aturar em amor, como a Bíblia fala, a base disso é o avivamento que entra em nós. É a presença de Deus que entra em nós. É o momento de busca pela presença de Deus e isso faz com que a consequência é que nós vivamos em unidade, vivamos em amor.
Eu já vou falar sobre algumas perguntas e aí eu volto a concluir essa parte. Vamos lá então. A pergunta foi, para quem chegou agora, tá bom? Estarmos unidos é vivermos igualmente e pensarmos da mesma forma? Vamos ler. A primeira resposta foi da Laís. Não, porque podemos estar unidos mesmo, termos opiniões diferentes. Entendi. Porque podemos estar unidos e mesmo termos opiniões diferentes. É verdade. É possível uma verdadeira união, embora tenhamos opiniões diferentes. E um exemplo disso nós podemos identificar até na vida dos próprios apóstolos, né? Cada um tinha uma forma de ser, acredito que uma forma de pensar, um jeito diferente, um gênio diferente, um caráter diferenciado, embora eles tivessem união. Eles tinham muita união naquela época, mas eles eram pessoas diferentes. Então, é isso aí, Laís. Dayana? Acho que não. Estarmos unidos é estarmos juntos, mesmo tendo opiniões diferentes. É ter respeito pelo que o outro pensa, mesmo eu não concordando. Exatamente. Independente que não concordemos uns com os outros, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, ninguém é obrigado a ter uma mesma forma de pensar só porque vive numa mesma comunidade. Não, claro que não. Então, de fato, esse respeito que faz com que exemplifica, o que evidencia essa união que nós temos uns com os outros. O respeito de recebermos a opinião diferente, por mais que discordemos dessa união. Tá bom? Solange Martins, não, porque cada um tem o seu jeito e forma de pensar. E a união ser da exatamente quando, e a união vem de cada um respeitar o outro, sim, sempre falando com uma forma de ensinar e não de impor. Muito bem, Solange. Sempre trabalhando com essa relação do respeito, porque eu acho que o respeito que é algo imprescindível para que tenhamos essa união, tá bom? Lisete, Deus abençoe, Lisete. Jussara, também acho que não. Estar em união significa respeito e honra um ao outro. Muito bom, gente, muito bom. Agradeço a participação de todos vocês nessa aula, tá bom? É justamente isso. Estarmos em união não quer dizer que tenhamos que viver da mesma forma, todos, uniformemente. Isso me lembra até o quartel, né? Eu sou militar e no quartel tem momentos de formatura que todos precisam estar de maneira uniforme. Ou seja, todos precisam estar trajados da mesma forma, todos precisam marchar da mesma forma, todos precisam formar da mesma forma, prestar continência da mesma forma. É assim que funciona no quartel. E trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para a nossa realidade, a união não é isso. A união não é que todos andem uniformemente, não é que todos pensem de maneira uniforme, mas a união é bem diferente disso. Embora pensemos diferente, nós respeitamos uns aos outros, nós aceitamos o que cada um fala, independente que o pensamento seja diferente. Obrigado. Independente que o pensamento seja diferente. Mas por que então a união? Porque a união está relacionada ao nosso propósito, ao propósito que Deus tem nas nossas vidas como corpo de Cristo. Aí sim, aí que está a uniformidade. A pensarmos da mesma forma, em que? A pensarmos em fazer a vontade de Jesus. Aí que está a questão da uniformidade. Vamos continuar então? E eu já vou lançar uma outra pergunta. Paz do Senhor, meu irmão Jarindo, que Deus abençoe. Eu já vou lançar uma outra pergunta, tá bom? Então, voltando aqui o raciocínio da questão de Atos 2,42, é que para uma boa união, o que precede uma boa união é o avivamento. Assim como aconteceu em Atos capítulo 2, no início do capítulo, quando o Espírito Santo se manifestou, os 4 ventos, pessoas começaram a falar em outros idiomas, em outras linguagens, o Espírito Santo se manifestou ali naquele lugar de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E aí? Qual o resultado do avivamento? Qual o resultado? Às vezes a gente pede a Deus que se manifeste de uma forma diferente, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus faça aquilo outro. Ele vai se manifestar, mas e aí? Ah, Marlon, eu caí no Espírito e foi muito bom. Você caiu no Espírito, que bom, mas como você se levantou? A questão é, que fruto você passou a dar após isso? É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos receber aquela unção, receber aquela presença, receber aquela manifestação e a partir disso nós venhamos dar
frutos, nós venhamos manifestar situações, maneiras, frutos diferenciados, frutos que o Senhor coloca nas nossas vidas. E o que aconteceu então? Dia de Pentecoste, o Espírito Santo se manifestou. E o que aconteceu após o Espírito Santo se manifestar? Atos 2:42. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E todos perseveravam na comunhão. E todos perseveravam no partir do pão. Todos criam juntos. O reino de Deus ia se aumentando. O reino de Deus ia se multiplicando. Porque havia alguma coisa diferente. Um avivamento tinha acontecido. E a partir do avivamento, a união começou a lastrar pelas pessoas. A presença de Deus começou a atrair outras pessoas também para essa união. A questão não é simplesmente, hoje eu quero viver mais amorosamente, ponto final. Não, busque a presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus e você vai ver que a coisa vai se tornar muito mais fácil. Porque eu costumo dizer que a cada vez que a gente vai adquirindo uma experiência com Deus, a cada momento que a gente vai adquirindo uma experiência com Deus, nós vamos tendo mais empatia para com as outras pessoas. A cada momento. Agora imagine quando você tiver 100% a presença de Deus morando com Ele lá na glória. Nesse tempo não vai haver total nenhuma desunião. Sabe por que não vai haver nenhuma desunião? Porque o amor de Deus vai estar tão entranhado em nós que não vai ter como ter qualquer tipo de desunião. Então, aqui na Terra, nós vivendo hoje, precisamos a cada dia buscar a presença de Deus, buscar essa unção, buscar esse avivamento, porque é através desse avivamento que vamos ter mais união, tá bom? Vamos continuar então a nossa aula e eu já vou lançar a segunda pergunta. Eu quero a participação de todos, tá? Busque então avivamento, busque a Deus, leia a Bíblia, ore mais a cada dia, tenha mesmo uma vida fervorosa de oração, uma vida fervorosa quanto à palavra, porque o fato de nós amarmos uns aos outros de maneira mais intensa, de maneira mais relevante, está no fato de nós recebermos esse avivamento. Recebermos esse avivamento torna a coisa muito mais fácil, tá bom? Esse texto ele fala... Esse texto que nós lemos, não de Atos 2:42, tá? João capítulo 17, versículo 11. Esse texto ele fala em um momento em que Jesus estava orando ao Pai. E em meio a essa oração, ele remete à obediência, ele remete à glorificação do Pai, ele fala sobre o relacionamento e a valorização do próprio Cristo para com o Pai. E em meio a essa oração de obediência, em meio a essa oração de valorização ao Pai, em meio a isso tudo ele fala sobre a união. Em meio a essa oração ele fala sobre a união dos seus filhos, a união daqueles que criam. E o interessante é que ele vai falar, se eu não me engano, no versículo 23, daqueles que ainda creriam, ou seja, quem ele nem tinha pensado ainda que... Pensado não, porque Deus sabe de todas as coisas, me expressei mal. Em quem ainda não vivenciava aquela situação, mas ele já sabia que creriam. Ele fala dos que já criam e dos que ainda creriam. E aí eu já quero lançar uma outra pergunta para vocês nesse momento, tá bom? E eu gostaria da participação de todos. Por que nós precisamos viver em unidade com os nossos irmãos? Por quê? Qual é a finalidade de nós vivermos em união com os nossos irmãos? Eu quero lançar essa pergunta e gostaria que você respondesse. Deixa eu falar sobre algumas coisas que algumas pessoas falaram aqui. Laís, somos unidos no amor dele, mesmo com formas de pensar diferentes. Exatamente, Laís. Mesmo pensando diferentemente de cada um, somos unidos como o corpo de Cristo. E o interessante é que o corpo de Cristo braço, perna, ombro, joelho, pé, enfim. Corpo de Cristo, cuja cabeça se chama Jesus. E cada um de nós somos uma parte desse corpo. Cada um de nós. Cada um de nós fazemos uma parte desse corpo e o Cristo é o cabeça ou a cabeça, se é assim que podemos dizer, tá bom? Seu Jarinho, a união faz a força, diz o povo. Ditado popular, seu Jarinho, muito bom esse ditado popular. A união faz a força. E a união vai fazer a força de seguirmos um único propósito a cada dia. A união vai fazer a força de ajudarmos uns aos outros a cada dia. Vamos continuar. Pastor Jorge, que Deus abençoe. Que bom que o senhor está ouvindo aí. Que Deus abençoe a vida do senhor, Pastor Jorge. Vamos continuar então. E eu lancei já a segunda pergunta. Gostaria que você respondesse.
Por que nós precisamos viver em unidade com os nossos irmãos? A gente está fazendo uma introdução aqui sobre união. E agora o que eu quero saber, nós já respondemos a pergunta, estarmos unidos e vivermos igualmente? Não, já chegamos à conclusão que não é vivermos igualmente. Independente que cada um tenha uma forma de pensar diferente, nós temos uma finalidade no reino, que essa união vai fazer com que sigamos o mesmo propósito. Agora a segunda pergunta que eu lanço para você, tá bom? Segunda pergunta, por que então nós precisamos viver em união com os nossos irmãos? E Jesus ele fala uma coisa interessante nesses versículos que nós acabamos de ler. Assim como nós somos um. Ou seja, Jesus está falando o seguinte para o Pai. Olha, que eles venham ser unidos assim como nós somos um. Se você observar, Jesus, como eu falei aqui ainda há pouco, ele não ora por aqueles e aquelas que creram, mas por todas as pessoas que haveriam ainda de crer. Ou seja, sabe quem haveria ainda de crer? Nós, que estamos aqui hoje. Eu e você. Ele também está fazendo essa oração por nós. Ele já está orando para o Pai, antecipando a situação para o Pai, para que nós venhamos viver em união, para que nós venhamos viver em corpo de Cristo. Isso quer dizer que nós já somos alvos dessa oração e desse desejo de unidade. Segundo um grande estudioso, Deus abençoe Michele, segundo um grande estudioso chamado Carson, D.A. Carson, ele diz que a origem da santidade de Jesus e a origem da nossa santidade está ligado nos respectivos relacionamentos com o Pai Santo. João ele é o único evangelho que vai falar sobre esse termo Pai Santo, né? Se você observar os outros evangelhos, não vai fazer essa declaração de amor como Jesus declara aqui agora, nesse momento, para o próprio Pai. Ele vai chamar de Pai Santo. E eu vou repetir o que Carson fala. Ele diz o seguinte, a origem da santidade de Jesus e da nossa está ligada em nossos respectivos relacionamentos com o Pai Santo. Ou seja, a santidade é a base para um relacionamento sólido de unidade. A santidade é a base para um relacionamento sólido de unidade. Então, você quer viver uma unidade, e agora eu vou falar com o Pai. Você quer viver uma unidade abençoada com o Pai, uma unidade de intimidade com o próprio Pai? Vive em santidade. E eu vou falar para você, você quer viver uma unidade abençoada com o seu irmão? Vive em santidade. A santidade, como diz Carson, e eu concordo com ele, a santidade ela é a base para um relacionamento sólido de unidade. Marlon, o que você está falando? Então eu não vou mais pecar? Não, eu não estou falando isso porque o dia que nós não pecarmos mais vai ser o dia em que nós vamos estar com Jesus na glória, naquele grande dia que todos nós esperamos. Mas eu quero dizer o seguinte, que somos alvos dessa oração e desse desejo de unidade de Jesus. E para nós tornarmos-nos relevantes mais e mais nessa questão da unidade, o avivamento em nossas vidas precisa ser algo relevante. A santidade em nossa vida é algo que nós precisamos buscar. Porque a questão de quanto mais nos santificamos e quanto mais nós buscamos essa experiência com Deus, esse avivamento, mais se torna relevante essa questão da união. Marla, você só está trazendo pelo lado espiritual? Não estou trazendo pelo lado só espiritual, não. A questão é que quando nós buscamos bastante a Deus, nós nos tornamos pessoas com mais empatias em relação às outras pessoas, tá bom? Se eu começar a ler algumas respostas aqui, e eu já vou falar sobre uma outra coisa muito interessante. Jussara, acredito que seja importante para o fortalecimento espiritual para as nossas vidas, com oração, carinho, respeito, amizade. Somos o corpo saudável de Cristo, justamente. Então, a pergunta que eu fiz foi, por que nós precisamos viver essa unidade com os nossos irmãos? Acredito que seja importante para o fortalecimento espiritual para as nossas vidas, com oração, carinho, respeito, amizade. Somos o corpo saudável de Cristo. Muito obrigado, Jussara. Justamente. É importante viver, seu Jarindo, é importante viver em união para não enfraquecermos. Justamente, seu Jarindo, eu toquei até nesse assunto com um colega meu do quartel, é bom até o seu Jarindo tocar nisso. Tem um colega meu do quartel que falou assim, Coutinho, eu vivo a minha vida com Deus, mas eu parei de ir para a igreja. Eu vivo a minha vida com Deus em casa, com intimidade, com comunhão com Deus. Aí eu falei, justamente. Então eu trouxe uma situação e falei para ele, vem cá, não vou dizer o nome dele, né, que está no Facebook, tal pessoa. Se você observar que eu tenho
eu tenho uma churrasqueira acesa, mas eu pegar um simples carvão que está aceso e deixar do lado de fora, o que vai acontecer com ele? Eu sei que é algo que você já deve ter ouvido demais sobre isso. O que vai acontecer com ele? O carvão ele vai se apagar. E por que o carvão vai se apagar? Porque na realidade, nós, seres humanos, fomos feitos para vivermos em unidade. E por isso que a questão de nós tentarmos viver uma vida com Deus sem estar na casa de Deus é uma questão muito complicada. Uma questão muito complicada. Eu não vou dizer para você, não vou me atrever a dizer que é impossível viver uma vida com Deus, não. Mas eu vou dizer que é muito complicado viver uma vida com Deus desta forma. Viver uma vida com Deus sem viver a comunhão. Então isso que o Sr. Jardim falou é importante viver em união para não enfraquecermos. Porque um irmão ajuda o outro irmão. E para isso a união nos leva a, como foi falado anteriormente, a união fazer essa força de continuarmos fortes em Jesus. Tá bom? Vamos ver aqui, Dayana Furtado. Não tem como uma comunidade dividida progredir. Isso Jesus já nos disse. A Igreja de Cristo precisa crescer e se expandir. Isso só será possível através de amor. Justamente, meu amor, é isso aí. Não tem como viver uma comunidade viver de maneira dividida. A comunidade, para chegar em algum lugar, precisa viver de forma unida. Solange Martins. Porque precisamos uns dos outros para nos fortalecermos. Muitas vezes estamos se sentindo fracos e uma palavra abençoadora tem o poder de nos fortalecermos. Isso inclusive que a Solange falou já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo muitas vezes de eu estar fraco, de eu estar me sentindo vazio por algum motivo, e uma palavra que alguém me falou, um abraço que alguém me falou que não me levantou. Isso é fato. Então a questão é, nós precisamos das pessoas sempre ao nosso redor. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos viver em união. Pastor Jorge, que Deus abençoe, pastor. Onde a comunhão, o Senhor ordena a bênção. Salmo 133, 3. Onde a comunhão, o Senhor ordena a bênção. Então, é em meio à comunhão que o Senhor ordena a bênção. Muito bom, pastor Jorge, muito obrigado pela participação. É em meio à comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então, nós precisamos sim viver em comunhão uns com os outros para não enfraquecermos. Principalmente, eu vejo um excelente ambiente nisso, a questão da célula, a questão do crescendo juntos. Pastor Jorge também tem um projeto muito legal lá na igreja dele, chamado Mangabeira. Essa questão de vivermos essa união como célula que a nossa igreja possui, como crescendo juntos, como discipulado um a um, ou chame você como você quiser. Essa questão é muito interessante porque é uma questão de nós estarmos mais particularmente ali, podermos falar o que queremos falar, aquilo que sentimos, aquilo que passamos, enfim. Essa é uma questão realmente de cuidado, de consolidação. Quando o apóstolo Paulo ele disse o seguinte, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento, há o evangelismo, há a consolidação, que é o momento de cuidado, é o momento de união, é o momento de ensino, é o momento de estar junto, e Deus ele vai dando crescimento. Ou seja, alguém é ganho para Jesus, nesse momento alguém vive uma união relevante no ministério para com Deus e ali Deus vai dando um crescimento para todos. Essa é a importância da união, tá bom? Vamos continuar aqui lendo as respostas. Se um enfraquece, todos acabam enfraquecendo. É a questão do corpo de Cristo, seu Jarindo, com certeza. Se um enfraquece, todos acabam enfraquecendo. Se a mão se machuca, todo o meu corpo se sente desfavorável, todo o nosso corpo se sente mal, porque a mão está machucada. Justamente isso. Quando o irmão nosso está ferido, quando o irmão nosso está afastado, todo o corpo se sente abalado. Porque enquanto não mostrar amor, enquanto não trazer novamente aquela pessoa para a unidade, aquela unidade não vai ser tão relevante. Vamos continuar então. Dayana Furtado, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Muito bem, Dayana, ver mais aqui. Vocês veem que se aproxima o dia. Muito bem. É uma base bíblica que inclusive eu usei também essa base bíblica quando eu falei com um colega meu sobre a importância de nós cultuarmos a Deus, a importância de nós vivermos como comunidade, vivermos como igreja. E é isso, vamos ler a última resposta aqui para continuarmos a aula. Estou aproveitando enquanto o nosso culto não começa. Muito bem, pastor Jorge. Vamos continuar então.
quanto mais santidade, e aí eu finalizo esse primeiro momento dizendo o seguinte, quanto mais santidade, quanto mais busca com Deus, mais empatia. E eu não quero tornar essa aula somente de uma forma espiritual, mas eu quero dizer o seguinte, automaticamente, quando você busca Deus, quando você vai adquirindo uma certa intimidade com Deus, automaticamente você vai tendo empatia para com outras pessoas. Automaticamente, isso é fato, tá bom? Vamos continuar então. Alguém aqui já ouviu falar sobre as Ilhas Fiji? Eu acredito que no tempo quando a aula era presencial, eu cheguei a comentar uma vez sobre as Ilhas Fiji. Eu fiquei muito impactado com os relatos das Ilhas Fiji. E nessa ilha, que fica mais ou menos ali entre a Austrália e a Ásia, em algum local daquele ali, havia o canibalismo naquela ilha. Em todos os países que compõem aquela ilha, havia desunião, havia impunidade, havia corrupção ao extremo, havia muitas coisas de ruins naquela ilha. E o que aconteceu? O que aconteceu com aquele povo? A história vai dizer o seguinte, que a agricultura parou de dar legumes, parou de dar frutos, os rios e mares ali próximo, eles pararam de trazer peixes para a comunidade e tudo começou a andar de mal a pior nas Ilhas Fiji. Até que o primeiro-ministro daquela ilha, conhecedor da palavra de Deus, chamou todos os pastores daquele lugar. Para você ver como a questão não é a denominação, a questão não é a forma de pensar, a questão é vivermos no mesmo propósito. O primeiro-ministro chamou todos ali naquele lugar e falou o seguinte, olha, sabe de quem é a culpa de essa ilha estar passando por isso? E eles falaram, como assim que nem a culpa? E o primeiro-ministro falou, a culpa é de vocês, porque vocês vivem em desunião nas próprias igrejas, em desunião juntamente para com as outras igrejas, vocês vivem em desunião. E aí então um pastor daquele ali, que foi inclusive, se eu não me engano, foi um metodista, reuniu todos os outros pastores, reuniu todo o povo e eles começaram a clamar pelas Ilhas Fiji. Para vocês observarem a questão do propósito, tá bom? Eles começaram a clamar, talvez tinha presbiteriana, talvez tinha batista, talvez tinha metodista, talvez ali dentro da metodista tinha uma pessoa mais tradicional, tinha uma pessoa mais avivada, tinha uma pessoa mais fervorosa, mas independente de como eles eram, independente do caráter de cada um, independente do gênio de cada um, independente da forma de viver, da cultura de cada um, eles resolveram clamar em um mesmo propósito pelas Ilhas Fiji. Sabe o que aconteceu? De um certo momento, de uma hora para outra, muitos cachorros naquela ilha começaram a latir. E uma pessoa ali teve a visão de que demônios saíam daquele lugar. E a partir de então o rio começou a dar peixe novamente, o mar começou a dar peixe novamente, árvores que não eram mais frutíferas passaram a dar frutos, as pessoas começaram a se arrepender, a questão começou a mudar nas Ilhas Fiji de uma forma tão abundante que eles chamaram todos os familiares de missionários que anteriormente iam naquela ilha e foram devorados por canibais. Eles convidaram os familiares daquelas pessoas para pedir perdão. E houve um avivamento tremendo nas Ilhas Fiji. Por que houve um avivamento tremendo nas Ilhas Fiji? Porque as pessoas resolveram se unir em um mesmo propósito. As pessoas se uniram em um mesmo propósito e o avivamento chegou. Ou o avivamento chegou no coração de uma pessoa e passou a haver a união naquele local. Eu gosto de trazer sempre esse exemplo quando eu falo sobre união, porque aquele lugar é baseado em um lugar de culturas totalmente diferentes, de pessoas totalmente diferentes, até porque não é só um país que compõe a ilha, são países, são nações, são grupos, etnias diferentes, mas eles resolveram orar no mesmo propósito. Clamaram ao próprio Deus e pedir pelas Ilhas Fiji. E as Ilhas Fiji foi totalmente transformada. Quem quiser, é só observar lá no YouTube, é só digitar Relatos sobre as Ilhas Fiji, F-I-G-I, tá bom? Relatos sobre as Ilhas Fiji, ou GY, não sei. Mas se botar Fiji com GI já vai aparecer lá e você vai poder assistir a esse relato que muito me marcou. Ou seja, a união, como nós falamos aqui agora, em todo esse estudo, não é uma questão de que
nós tenhamos que pensar exatamente como outras pessoas pensam. Até porque a nossa doutrina metodista pense e deixe pensar. Então, mesmo que pensemos diferente, nós vamos chegar a um comum acordo, a um mesmo propósito. Porque Jesus é quem rege a nossa vida, Jesus é quem direciona as nossas vidas, tá bom? E aí eu quero fazer uma última pergunta para você. Última pergunta para a gente já finalizar essa aula. Eu não estou com o horário aqui. Daiana, me fala quando acabar aí, tá? Não estou com o meu relógio aqui, tá bom? Última pergunta. Quais os principais desafios para vivenciarmos como igreja a unidade proposta por Jesus? Quais os principais desafios para vivenciarmos como igreja a unidade proposta por Jesus? Tá bom? Vamos responder nessa pergunta, que eu vou dar continuidade na nossa aula aqui, beleza? O propósito da unidade da igreja é revelado no versículo 21. Eu fiz uma pergunta aqui agora anteriormente, e muitos trouxeram a resposta. Por que precisamos viver em unidade com os nossos irmãos? Por quê? E agora eu vou falar a resposta em complemento ao que todos falaram. O propósito da unidade da igreja é revelado no versículo 21 e no versículo 23. Deixa eu ler rapidamente aqui o versículo 21, novamente aqui. João capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe por que nós precisamos ser unidos em Cristo? Sabe por que nós precisamos andar, embora com pensamentos diferentes, mas em mesmo propósito, em união, vivendo em amor, juntamente com os nossos irmãos? Para que o mundo creia que Deus enviou o próprio Cristo pelo mundo, para que o mundo creia em Jesus. Esse é o principal objetivo de nós vivermos em unidade, para que o mundo creia. Versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Aliás, 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Viver em unidade para que o mundo creia no próprio Cristo. Sabe qual é o objetivo, então? Qual o propósito da unidade da igreja? O propósito da unidade da igreja é para que o mundo creia em Jesus. É para que o mundo olhe para nós e veja Cristo através do nosso amor, através da nossa compaixão. Nós vivenciamos uma célula em Natal. Quando nós estávamos em Natal, o pastor Jorge está até aqui ouvindo. Nós fazíamos algo lá muito interessante, que parecia pra gente ser algo tão simples, mas que tocava muito no coração das pessoas. Quando lá era tido como fora de série em relação ao Rio de Janeiro, e a maioria das pessoas que ia para lá eram cariocas ou eram de outros estados, enfim. Mas quando alguém recebia visita de algum parente, a minha esposa fazia um bolo de chocolate e levava para essa pessoa. Isso encantava tanto os parentes, encantava tanto as pessoas que faziam parte da célula, que nós tivemos exemplo lá de pessoas que passaram a crer em Jesus, pessoas que passaram a crer nesse amor através desse simples ato de bondade. Ou seja, um ato de bondade que pra gente era algo tão simples, mas que foi relevante para tocar no coração de alguém, de que a gente possuía um amor vindo de Deus que era um amor diferente. E esse amor só poderia vir do próprio Cristo. Então, essa questão de nós mostrarmos esse amor, mostrarmos essa unidade, faz com que o mundo creia. A questão de nós pararmos qualquer coisa, pararmos os nossos afazeres para poder ajudar alguém em alguma situação, para podermos para mostrarmos o amor de Deus em alguma situação, isso faz com que o mundo creia no próprio Cristo. Isso faz com que o mundo veja o nosso amor, que não é um simples amor vindo de nós mesmos, mas é um amor vindo do próprio Cristo. Tá bom? Onde estou para que estejam comigo? Versículo 24 é o outro propósito para nós vivenciarmos essa união. Qual o motivo de nós vivenciarmos essa união? Para que o mundo creia, para que creia através de nós nessa unidade, para que onde o Senhor está, nós estejamos também. Então, o segundo motivo para nós vivermos essa união é que um dia nós estaremos com Jesus. E esse vivenciar o amor é o ensaio de tudo que nós vamos passar naquele grande dia. E nós precisamos, de fato, vivenciar esse amor. O amor, ele também nos remete a decidir, tá bom? Decidir amar, decidir perdoar. Talvez, muitas vezes,
o perdão, a gente fala assim, quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Quando eu sentir no meu coração, eu vou liberar perdão para essa pessoa, ou eu vou pedir perdão para essa pessoa. A unidade também tem a ver com perdão. A unidade também tem a ver com perdão, porque quando nós temos essa empatia, nós passamos a perceber o que a outra pessoa pode ter pensado e aí nós liberamos o perdão. Então, perdoe enquanto há tempo, libere perdão, peça perdão, porque a unidade também tem a ver com perdão. Unidade não é apenas um desafio no âmbito de comunidade religiosa. É um desafio para harmonia, coerência, aliança e relacionamentos. Viver em unidade não é uma questão só de igreja, tá bom? Viver em unidade é viver uma vida coerente em qualquer ambiente que estejamos. É viver uma vida em harmonia em qualquer ambiente que estejamos. Então, se preciso for pedir perdão para o seu chefe, peça. Se preciso for pedir perdão para a sua família, peça perdão para a sua família. A questão é nós vivermos esse ambiente de união e mostrarmos a cada dia mais e mais esse amor de Jesus. Tá bom? Deixa eu ler algumas respostas aqui para a gente partir para o final dessa aula. E já faltam 5 minutos para eu terminar. Tá bom. Acredito que o principal desafio é melhor. E eu acho que deu uma parada aqui. Vê aí se tá tudo certo, Dayana. Dayana? Tá. Apareceu na tela uma letra de vermelho aqui. Enfim, acredito que o principal desafio é o nosso posicionamento. É a verdadeira vontade de seguir e obedecer os mandamentos. Como eu falei aqui, a questão da união, a questão do perdão, também é a questão de nós decidirmos. Independente de vontade, eu decido perdoar. Independente de vontade, eu decido viver em unidade com meu irmão. Eu decido aturar o meu irmão a cada dia em amor, independente de vontade. Isso depende muito mais de nós do que do nosso irmão. Se todos crermos assim, que isso depende muito mais de nós, haverá unidade. Porque se eu pensar assim, e se meu irmão também pensar assim, que depende dele e isso depende de mim, haverá união. Solange, amarmos uns aos outros, acho que esse é realmente um grande desafio. É o desafio que o Senhor Jesus nos propõe. E o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, né? O Senhor Jesus ama o estuprador, o Senhor Jesus ama o traficante, o Senhor Jesus ama o fofoqueiro, ama o mentiroso, o Senhor Jesus nos ama da maneira que nós somos. Então o grande exemplo, que é Cristo, faz com que nós também amemos uns aos outros e vivamos nessa comunhão, vivamos em comunidade. Tá bom? Seu Jarindo, para cumprir o ID de Jesus. Amém, seu Jarindo, é verdade. Para cumprir o ID de Jesus, precisamos a cada dia viver em união, tá bom? Para finalizar essa aula agora aqui, o que a união de Cristo então nos propõe? Que mesmo com as diferenças, se permanecermos no caminho da verdade, Deus nos usará segundo a sua vontade. O que a união nos propõe então? Permanecermos no caminho da verdade. Mesmo com as diferenças, precisamos permanecer. Mesmo com as diferenças, precisamos estar firmes. Mesmo eu discordando totalmente do meu irmão, mas eu respeito ele no amor de Jesus, no amor que Jesus tem por mim, eu respeito meu irmão. Permanecermos firmes em Jesus sempre. E para finalizar, precisamos andar como Jesus andou, revelando a sua essência. Qual é a essência de Jesus? A essência de Jesus é o amor, tá bom? Que Jesus possa abençoar a sua vida. Ao final da nossa aula 22, se você observar, tem a leitura semanal. Acompanhe, isso é algo muito relevante, até para esse título sobre união, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus te abençoe. E vou orar por você agora nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa aula que falamos sobre união, que falamos sobre perdão, falamos sobre comunhão. Que o Senhor possa abençoar a cada um que me ouviu nesse final de tarde. Que o Senhor possa nos desafiar a cada dia a vivermos em comunhão. Que o Senhor possa, Senhor amado, a cada dia mais e mais nos abençoar nesse sentido, nos ensinando a cada dia, Pai amado, a viver nessa comunhão com o nosso irmão. Nos ajude a perdoar, nos ajude a decidir, ter empatia, nos ajude a decidir, Senhor amado, perdoar o nosso irmão. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje teremos ceia no nosso culto às 19h30, não falte, seja no ambiente presencial, seja no ambiente online, que você não venha faltar, você venha estar presente lá conosco. 19h30, culto ao Senhor, e terá ceia, tá bom?
Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu rir aqui mais. Aqui. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau. É só concluir aqui agora? É.